Será que tá pegando? Acho que tá sim, amor. Tá pegando sim. Vamos lá, vamos. Eu tô dançando pra ficar mais descontraída. E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Nise. Aqui é o Lucas. E hoje a gente vai trazer pra vocês algumas novidades, não tão novas assim, mas a ideia de séries e livros que a gente anda lendo que gosta muito. Então, hoje a gente tá aqui, né, para falar sobre duas histórias que são grandemente sensacionais, né? Hoje a gente vai falar sobre American Horror Story e sobre Preacher. São duas histórias que a gente está acompanhando. A gente passou aqui para dar meio que um resumo para vocês, recomendar essas histórias se vocês gostam mais do gênero horror e do gênero sobrenatural. A primeira série que a gente vai falar é sobre a American Horror Story, que pra quem não sabe é uma série de horror e suspense criada pela Fox desde 2011. Seus escritores são o Ryan Murphy e o Brad Falchuk. Quem não sabe, Ryan Murphy escreveu Glee. Ele escreveu Glee. Mas não vai pensando que é só porque ele escreveu Glee que não sabe fazer histórias boas não, tá, gente? Vamos lá, assistam a American Horror Story que vocês vão gostar. O pessoal que gosta de Glee vai te xingar. Ele tem muito reconhecimento, ele já escreveu uma série Nip Tuck, que eu já assisti, que também é muito boa. Ele escreveu Glee. Atualmente ele tá na frente de 3 séries, que é Scream Queens, American Crime Story e American Horror Story. Agora ele tá começando a quinta temporada da American Horror Story, que é o Hotel. Pra vocês aí que vão começar a ver a história e ainda nunca viram nenhum episódio da American Horror Story, não precisa se preocupar, porque vocês não precisam começar logo da primeira temporada, não. Cada temporada é uma história diferente, com 13 episódios mais ou menos, né, cada temporada. Então, por exemplo, se vocês quiserem começar lá na terceira, vocês podem, porque são personagens diferentes em cada temporada. Eu, particularmente, aconselho a começar pela segunda, que a segunda, pra mim, é a melhor de todas. É a temporada do asilo, de loucuras. Ela, pra mim, é a que dá mais medo. E é a que mais... a melhor história, é mais suspense, mais horror, mais tudo. Os melhores personagens. Então, eu gosto muito, aconselho. A série é aquela que a gente chama de tipo antológica. Então cada história de cada temporada é diferente. Eles costumam usar os mesmos atores. No caso, você vai ver as figurinhas marcadas: Sarah Paulson, Evan Peters, pra quem não sabe, né, Evan Peters é o cara que fez o Mercúrio. Ele é o Mercúrio de X-Men, o que não morreu. Dias de Futuro Esquecido, né? O que não morreu. O que não morreu, exatamente. Fica aí. Então, cada temporada ela se centra num tipo de história, ela pega uma certa quantidade de mitos. Então, por exemplo, a primeira temporada ela vai mais sobre casas mal assombradas, por exemplo. É a Murder House, primeira temporada de American Horror Story. A segunda, como esse jovem aqui já falou, esse jovem mancebo é apaixonado por essa temporada, é a temporada do asilo, ou do hospício, como diz a Band. Então, a terceira temporada ela é já mais focada em bruxaria e tal, é a American Horror Story Coven. E a quarta, que foi a de 2014, é a Freak Show. E a mais atual, que foi lançada agora, ela se passa dentro de um hotel. O Hotel Cortez. É baseado naquelas histórias de hotéis mal assombrados, hotéis que hospedam serial killers. Você pesquisar uma jovem que morreu no hotel, foi até o que deu a ideia, uma jovem que morreu no hotel em Los Angeles. Estamos gostando muito, a gente espera que a temporada seja boa até o final. Um bônus nessa temporada é que tem a Lady Gaga. Você pode ver a Lady Gaga. A Lady Gaga por si só já tem meio que um ícone sinistro, né? Inclui a Lady Gaga, amor. Mas calma mais, se você viu o clipe Judas, você vai entender o que eu tô falando. Pior que isso é verdade, cara, é meio bizarro mesmo. E uma coisa muito interessante sobre American Horror Story é que eles se baseiam em fatos reais para contar a história. Não que seja aqueles filmes de terror que eles falam, exorcismo baseado em fatos reais. Não é isso. Mas é porque eles pegam, por exemplo, serial killers que existiram de verdade e que foram aí noticiados várias vezes. Eles pegam esses serial killers e transformam em personagens nas histórias. E também lugares nos quais rondam algumas lendas urbanas, tipo casas mal assombradas, mas não fique com muito medo. O seriado ele não dá muito medo. O que mais dá medo é a abertura,
que a abertura realmente confessa. A abertura é uma mais sinistra que a outra. É uma coisa, horror. Horror é muito diferente de terror. Tanto que muita gente já comentou comigo, eu não sinto medo de American Horror Story. Não é pra sentir, depende. Alguns episódios talvez. Assim, ela dá mais uma gastura, dá aquela sensação de você querer desligar e sair correndo. É porque é suspense, né? É suspense e aquele desconforto que causa um fascínio. Saber como é que a história vai terminar. Agora vamos falar da HQ Preacher. Falando agora então de Preacher, que pra mim é uma das melhores HQs que eu já vi na minha vida. Preacher é muito bom, Preacher é bom demais, eu aconselho mesmo. Preacher tem uns desenhos sensacionais, eu adorei. O Preacher, na verdade, ele é uma HQ lançada em 1996. Pra você aí que gosta do gênero paranormal, de luta contra anjos e demônios, dando exemplo aí de Sobrenatural e Constantine, não é mesmo? Eu não sei se isso Constantine, o pessoal vai pensar na série. Falando Constantine é HQ. Vamos falar de Constantine HQ. Até o filme Constantine. O filme já é um bom exemplo. Mas, voltando aqui pra Preacher, eu vou dar meio que um resumo da história sem fazer spoiler pra vocês. Preacher, na verdade, ele quer dizer pastor, né? Pregador. Ele realmente é um padre pra história. Preacher, ele é um padre do Texas que um belo dia ele acaba que uma entidade sobrenatural entra no corpo dele. E aí ele começa a ser caçado por anjos e também por demônios. Rolam muitas histórias loucas no Preacher, mas o mais interessante de tudo é que depois que ele é possuído por depois que essa entidade sobrenatural entra nele, ele ganha um poder que pra mim é muito interessante. Na HQ eles chamam de Palavra de Deus. Palavra de Deus! Tecnicamente, Palavra de Deus é o seguinte: quando o Preacher usa a palavra, né, a dita palavra, que é esse poder, ele faz com que as pessoas obedeçam ao que ele mandar, só que elas não têm controle sobre suas ações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Calma aí que eu vou fazer um exemplo. Aperte minha bochecha. É bem isso. Vai buscar um copo d'água para mim. Não, você não tem a palavra. Mas, um copo d'água. Mas a história é bem isso. Esse é o poder dele, é um poder muito interessante. Ele chega pra qualquer pessoa e ele fala, e a pessoa tem que obedecer. É o poder mais louco que eu já vi em qualquer personagem de HQs. Pra mim, é uma HQ interessante também porque ela não se passa em um universo de super-heróis. Na verdade, ela se passa no universo Vertigo. Vertigo, pra quem não sabe, é um universo de quadrinhos que tem publicado histórias meio que polêmicas, histórias mais pesadas. Sim, mais pesadas, para o público mais adulto. Histórias como, por exemplo, Constantine, ignorando a série, né, tô falando da HQ. Histórias como, por exemplo, Fábulas, Lúcifer, Sandman. Lúcifer, novamente, ignorando a série. Colocando não é aquele carinha. São histórias pesadas que elas fazem criticar a sociedade, falam sobre preconceito, falam sobre várias coisas que a sociedade discute. De religião também. Algumas histórias pegam um pouco pesado em relação à religião. Ela não é o tipo de história tão pesada assim que uma pessoa mais jovem não possa ler. Que não vai entender, né? Sim, certos episódios têm violência, certos não. E o que realmente pega nesse seriado é falar sobre religião, né? Alguns episódios, algumas HQs, né, elas realmente falam sobre religião. Eu acho que mais pega nessa HQ é justamente a forma como as pessoas agem, né, em nome da religião. Isso é porque realmente é pra criticar. Essa história, ela faz uma crítica, né? A pessoas que usam a religião pra cometer certas atrocidades, né? Dando exemplo ainda de pessoas que realmente existiram, que mataram em nome da religião, né? E por aí vai. Mas é muito interessante. Acontece que quando o Preacher ele começa a desenvolver o poder dele, da palavra de Deus, uma coisa muito interessante de mostrar nesse universo é que o objetivo do Preacher é encontrar ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Morgan Freeman. Não o Morgan Freeman do Poderoso, né? Mas
é interessante porque nesse universo é como se Deus tivesse desistido, né, da humanidade, desistido de todos os planos dele, e ele simplesmente sumiu. Ele deixou o céu a comando dos anjos, dos querubins, né? E de repente a gente precisa encontrá-lo. Nós vimos isso acontecer também no Sobrenatural, né? Para quem já viu o seriado Sobrenatural, isso aconteceu na 5ª temporada. Mas acontece que Preacher é uma história antiga, uma história de 1996, e eu realmente recomendo essa história para aqueles que gostam do tema horror, do tema suspense, do tema sobrenatural. Críticas bem duras, né? Isso, críticas sérias. Essas críticas elas não pegam leve, elas pegam pesado mesmo, em críticas da sociedade, principalmente da sociedade da época, né? Alguns temas que eram abordados na época. Mas fica aí, se vocês quiserem assistir, eu realmente recomendo, uma história muito boa. Agora uma curiosidade é que está com a previsão de, no final deste ano, ou no início de 2016, ser lançada a série baseada. Um seriado, né? Nós não temos boas referências de HQs que se tornaram séries. Nós temos aí Constantine, que não deu certo. Nós temos Lucifer, que está lançando aí, que cá pra nós. É meio bizarro. Vamos colocar também Smallville, vamos colocar também Supergirl. O Preacher, né, teve aí umas tentativas para adaptar o Preacher para o cinema, como em 1998 eles tentaram fazer o filme, já fizeram os rascunhos do filme. Já tem mais de 10 anos que eles estão tentando adaptar o Não conseguiram porque tiveram medo, né? Pode ser que role aí uma crítica por tema religioso, mas aí agora eles só querem fazer um seriado e vamos ver o que vai acontecer. Pois é a mesma produtora de Constantine, daí vocês entendem o nosso coraçãozinho ficando apertado. Mas fica aí então essas duas histórias, são as nossas são aí as nossas recomendações, né? Para vocês que gostam desse tipo de história, vocês podem aí acompanhar. Se vocês querem encontrar as HQs Preacher estão na internet, e o seriado American Horror Story também, vocês podem acompanhar. Pois é. Gente, ele ficou muito revoltado com o Lucifer e saiu atacando todas as séries. Pode assistir as outras. As outras eu não assisti, mas parece legal. Vocês podem gostar, mas pra quem conhece as histórias originais é outra coisa. Lucifer ficou até bom, mas não tem nada a ver com a HQ. E o cara, não sei, não ficou parecendo aquela série do cara da Fox foda. Um dia eu farei um vídeo sobre isso explicando. Então, galera, vocês que gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Comentem quais tipos de mídias vocês queriam. Vocês querem animes, que a gente recomende animes, HQs, livros? Dá aí suas ideias para novos vídeos, dá o seu like aí e se inscreva no canal para vocês acompanharem os nossos outros vídeos. Pois é. Curta o vídeo, favorite o vídeo, isso aí. Beijo, tchau!